Ok, olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais um dos nossos encontros, as nossas edições do vozdecaxias.com.br. Por aqui quem vos fala é ele, Dinho Soares, com muita alegria no coração e muita felicidade de nós estarmos juntos aqui pelo vozdecaxias.com.br para os nossos encontros, as deliberações de nossas temáticas, para nós poder aprofundar assuntos, informações, diálogos e a partir desses assuntos, desses diálogos, dessas transformações, essas observações no campo, no cenário de informação, a gente poder ter direito, e muitas vezes formas de nós observarmos, nos relacionarmos, termos informações acerca das mais variadas temáticas, as mais variados assuntos, ter aprofundamento em diversos temas e informações que vêm complementar o nosso conhecimento, que vêm nos auxiliar muitas vezes na bagagem de entendimento e informações em diversas esferas. Eu estou tentando buscar um gancho introdutório, da melhor forma e aspecto para direcionar você para nossa temática, esse assunto desta semana que a gente vai estar discorrendo ao longo dessa nossa semana de encontros. É um assunto muito importante. Eu acho que tratar desse assunto é fazer um prisma de observação de um fato que nós estamos não somente presenciando, mas estamos vivenciando nesse período de guerras, nesse período de colapsos, desse período de desentendimento, nesses períodos de conflitos que estão acontecendo a um nível global, a uma esfera internacional. Eu acho que esse assunto ele é de suma importância porque ele vem impactar diretamente, ele vem dialogar e impactar diretamente nossas vidas, e é muito importante nós fazer todo um raciocínio, todo um cabedal de observações, de racionalidade sobre nesse olhar, nesse prisma de entendimento, nesse prisma desse olhar. E qual é o assunto que nós vamos estar deliberando, nós vamos estar tratando, vamos falar sobre ele já, para que nós possamos ter uma observação bem importante. Nós vamos estar deliberando nesses próximos encontros, vamos refletir sobre acerca de transportes, tá? Mas qual é o objetivo de nós refletirmos sobre o transporte? Nesse assunto que nós estamos utilizando para uma introdução. Nós vermos a conexão, a necessidade, como o transporte é algo muito importante, como impacta nossas vidas, como somos dependentes de modais de transportes e como a gente pode refletir a construção da sociedade de hoje, das necessidades sociais, dos avanços de nossa sociedade e da necessidade que temos de transporte. Ver, entender, verificar e observar o quanto somos dependentes e quanto é necessário uma eficiência de logística de transporte para uma sociedade, para o globo como um todo, como o transporte é algo de suma importância. Então nós pararmos para refletir, para entender, para racionalizar e compreender, a gente vai ver que o transporte ele é necessário porque ele é um agente de transformação e de um moldamento de toda uma sociedade. Trabalhar pela eficiência, a efetividade, trabalhar para que nós tenhamos transportes cada vez mais qualificados, uma infraestrutura logística cada vez mais qualificados, é nós trazermos um aceleramento, uma dinamicidade de crescimento muito grande. Nós temos que compreender, começar a refletir que nós não vivemos um ambiente isolado. Nós temos que parar para analisar que do ponto do local onde nós residimos, nós moramos, e a forma em que as coisas chegam à nossa residência, todas elas chegam até nós por meio de transportes. Eu posso estar aqui agora dialogando, conversando com você e dizer que o microfone que eu estou utilizando para verbalizar só está aqui porque foi transportado até aqui, vem uma logística de transporte trazer até aqui. Eu posso dizer para você quem está em vídeo, que a câmera que nós estamos utilizando para fazer a filmagem, toda ela chegou até aqui por meio de transporte. Os alimentos que utilizamos, as roupas que estamos vestindo, o modelo de nós nos locomovermos, sairmos do nosso local de residência, irmos até o nosso local de trabalho, tudo isso se dá pelo meio de transportes. Então a gente olha o cabedal de necessidades da sociedade que nós temos ao entorno de transporte. Podemos destacar para você que a evolução
evolução e a transformação social se deu a partir do aperfeiçoamento do transporte. Podemos dizer para você, né? Podemos refletir e dizer para você que as transformações tecnológicas que transformam a humanidade se conseguiram se propagar, se efetivizar, chegar até as mãos das pessoas, porque tivemos eficiência e logística de transporte. A necessidade das mais variáveis meios de transporte hoje estão intrinsecamente interconectados com as mais variadas necessidades humanas. Para você ter uma noção, quando nós estamos falando em transportes, nós estamos imaginando somente, né, vem na nossa mente somente modais de transportes físicos, mas nós temos que refletir nos modelos de transportes de dados, os modelos de transportes metafísicos, né, onde dados estão sendo propagados a uma velocidade incrível. Nós podemos dizer para você o transporte das imagens, o transporte do áudio através de antenas, através de processos de transmissores. Podemos dizer para você, né, do transporte que nós temos intercontinental, interconectando países por meio de satélites que levam dados a uma velocidade incrível, onde processam informações quase que instantaneamente ao entorno do globo, uma velocidade absurda. Nós podemos dizer de transportes marítimos que estão a distâncias inconcebíveis, a distâncias descomunais de cada um de nós. Nós nem termos ciências desses transportes que estão ocorrendo nesse exato momento, mas que, por meio do transporte da voz, transporte de dados via rádio, esses aparelhos estão interconectados ao entorno do mundo, estão sendo mapeados, estão sendo todos eles, né, dirigidos por atenções humanas, estão sendo eles acompanhados por vozes humanas, e tudo isso faz com que haja, né, uma efetividade de interconexão de transportes globais. Podemos dizer para você que as transformações que culminaram, né, nessa revolução do mundo se deu a partir do ano de 1500, com as revoluções do transporte marinho, né, a interconexão do imperialismo, a busca da conexão das navegações através do transporte, que revolucionou e remoldou todo mundo que nós habitamos. Podemos falar para você do transporte animal, né, que foi amplamente utilizado para que houvesse conexão entre a Rota da Seda, o deserto do Saara, fazendo conexões pela passagem na região do Oriente Médio. Podemos dizer para você da próprio modelo de transporte de ação humana, no qual nós transportamos via a pé, de forma terrestre, né, transportamos mercadorias para os mais infindáveis pontos e localidades de um ponto a outro. Então, quando a gente fala em transporte no meio social, parece algo muito sutil, né? Parece que esse assunto é um assunto muito sutil, mas na verdade é um assunto de uma profundidade muito ampla. Nós estamos hoje vivendo, né, na modernidade que nós encontramos, nós estamos vivendo hoje a era do transporte, né? Nós temos então o transporte de cargas humanas, a eficiência do transporte das cidades, nós temos a necessidade de aperfeiçoamento do transporte marítimo. Tu viu quanto importante, ainda mais no período que nós estamos vivendo agora, no momento que estamos gravando esses vídeos, esse conflito no Oriente Médio. Olha o que tem a ver o Brasil com o Oriente Médio, olha a distância que nós estamos, mas nós estamos sendo impactados nas bombas dos postos, porque o transporte do petróleo é feito maritimamente, né? É feito por navios que transportam milhares de litros, né? Milhares de litros de óleo de um canto a outro desse planeta. Mercadorias que saem, né? Vamos botar aqui dos grandes centros como China, Estados Unidos, Japão, região da Europa e vice-versa, interligam-se, né, de rotas marítimas o mundo inteiro. Podemos dizer de aeronaves, aviões que estão efetuando transportes de cargas, que efetuam transporte de órgãos para salvar vidas e transportes de humano, né, transporte de pessoas de um lado a outro, encurtando distâncias. Podemos falar de transportes terrestres, transportes rodoviários, transportes hidroviários.
Podemos destacar para você essas formas de transporte, até mesmo um oleoduto, né, que leva, por meio desse duto, leva o petróleo, canaliza a água. Tudo isso são meios de transportes que vêm trazer alicerce tecnológico e vêm fazer com que a sociedade se molde. Olha que interessante, somente nessa análise desse introdutório, para nós refletirmos o quão é importante um país que esteja conectado com todos esses transportes. Fazendo uma análise histórica, né, do que é o transporte, nós podemos olhar como é que se molda, né, a partir do vapor, da força do vapor, como é que se molda e se transforma toda a Europa, iniciando pela Inglaterra com as linhas de trem, depois as linhas de trem fazendo interconexões em países europeus. Você vê a Índia hoje, né, com o seu modelo de transportes de trem, muito beneficiado pelo período em que era colônia, né, da Inglaterra, o modelo de observação inglês muito fortemente moldando, né, toda a cultura indiana e colocando trens que circundam, interconectam localidades. Podemos observar os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou a ser o que era, né, por causa desses transportes, a efetividade dos transportes via terrestre, por linhas de trem, a conexão, né, da região leste com o velho oeste, né, o chamado oeste continental americano, no qual a necessidade de cada vez mais conquistar novas terras, de cada vez mais buscar novas localidades para expansão, se moldando, né, os Estados Unidos como é a potência de hoje. Podemos observar a própria América, né, o próprio continente americano nosso, quantas rotas de comércio para poder abastecer os portos marítimos no período em que nós éramos colônia, não somente nós, mas toda a região, a região, né, que foi dividida pelo Tratado de Tordesilhas, a região oeste, né, do nosso continente, da América Latina, aonde tem países, né, que hoje têm a base de língua hispânica, né? Olha quanto era necessário as rotas para poder fazer o transporte das mercadorias. Então, quando nós falamos tudo isso, tu percebe que nós estamos falando que a sociedade, ela é dependente dos modelos de transporte, né? Nós somos dependentes de tudo isso. E quando nós temos governos que estão atentos a isso, ao aperfeiçoamento dos modelos de transporte, que trazem aperfeiçoamento aos modais de transporte, atendendo às necessidades logísticas e dinâmicas, nós podemos destacar para você que essa é uma sociedade que busca uma tremenda evolução. Quando nós estamos gravando esse vídeo, no momento que nós estamos gravando, nós estamos ouvindo falar de diversas transformações tecnológicas que a China está passando. E a China está passando por essas transformações tecnológicas porque está investindo pesadamente nessa infraestrutura, essa infraestrutura de logísticas, de transportes, para que venha a ser trazer um aperfeiçoamento nessa área, nesse sentido, para que mercadorias que estão sendo produzidas nos mais variados pontos daquele país sejam transportadas por logísticas rápidas, ágeis, com tecnologia para chegar aos destinos e embarcar nos navios e se espalhar ao redor do mundo, ao redor do globo. E mais, com os transportes de dados, a efetividade da internet. Nós estamos aqui hoje no Brasil efetuando pelo intermédio de uma conexão de um site, uma compra de um produto que está lá e em cerca de 15, 20 dias esse produto chega em nossa casa. Olha quantas pessoas envolvem, né, quantas pessoas estão envolvidas quando a gente fala na geração de emprego, renda, tecnologia para países do modelo de transporte. Quando nós estamos olhando a história para trás, refletindo o transporte, é refletir desde o nascimento da roda. Desde quando esse aperfeiçoamento surge num período da antiguidade, no qual é feito, né, é confeccionada a roda auxiliada pela tração animal, vira de alicerce para as carroças e aí começa a se pensar o transporte. Transportar significa levar alguma coisa, algo de um ponto para outro ponto. É a junção de duas palavras, né, trans e porte, né, levar alguma coisa que se está portando, se está com você e transportá-la, levá-la, né? Transpor essa mercadoria, esse algo de um ponto a outro. Então a gente vê que é fantástico a evolução que a humanidade vem em cima disso. Desde a invenção da roda, né, as transformações sociais são incríveis graças aos modais de transporte. Observamos também, né, e refletimos também o quanto que
Os avanços de uma sociedade se deram a partir da efetividade logística, desde o transporte da comunicação de cartas, telégrafos, mensagens, mercadorias, o transporte animal se dado a cavalo, né? Inclusive a própria Mongólia, né? Na própria Mongólia, a época do Império Mongol, utilizava-se o cavalo como um instrumento muito importante para que houvesse troca de mensagens muito ágeis, muito rápidas para a época, né? Para poder transportar as mensagens e levar de um ponto a outro do reino, para levar nos entrepostos militares as informações, para que pudesse haver um movimento efetivo de todo aquele forte exército mongol. Então você vê que como é importante, né, as questões do transporte. Podemos dizer para você que a guerra americana, a guerra civil americana, que é algo muito falado dentro da história, né? Não tem como não observar esse evento histórico, a Guerra Civil Americana, como o transporte foi o que definiu, né, a agilidade de transporte por parte do governo federal americano, que definiu os rumos da guerra, aonde utilizava as linhas de trem, aonde utilizava o trem como um motor de propulsor, né, que transportava mercadorias com máxima efetividade, transportava uma logística militar bélica muito elevada para suprir as tropas, né, os frontes de batalha onde se encontravam. Então, se nós formos olhar as transformações de transporte, até mesmo o Brasil, né? O Brasil com as suas necessidades de transporte, as suas necessidades de trem, o trem chegando muito forte, né, no Rio de Janeiro, começando na região do Rio-Niterói, começando com a construção, né, das linhas férreas naquele momento, um momento que vem marcar uma nova trajetória de locomoção, no qual nós começamos a dar tração a tudo isso. E hoje a gente vê que nós estamos na era do automóvel, e os automóveis, né, e muitos motores com a propulsão, né, com elementos fósseis, tem uma necessidade muito ampla de consumir tudo isso. E nós vemos que esta guerra, né, que nós temos esse conflito que nós estamos vivenciando hoje, ele traz, né, impactos significativos no globo, porque impactam definitivamente a logística de transporte. Eles impactam significativamente, né, de forma significativa, esse modal de transporte, porque esse transporte tem um custo. Essa logística toda tem um custo que fica embutido no produto. Então, quando a gente para poder fazer toda essa observação, a gente vê e começa a ter uma consciência muito ampla das necessidades de transporte. Quer conhecer o avanço tecnológico de uma potência, quer observar o quanto essa potência ela evolui, ela cresce, como é que se dá o seu crescimento, você para observar a sua infraestrutura de logística, né? Você para observar se ela está conectada a todos os 4 cantos dessa potência, com rotas efetivas, se ela tem aeroportos, quantos aeroportos ela tem, se ela tem hoje um sistema hidroviário efetivo para localidades aonde tem rios, se ela tem também, né, um local efetivo para hubs, né, de transportes via terrestre por caminhões e até mesmo o trem, né? Tem muitos países de primeiro mundo de ponta que utilizam esse modal de logística, o trem, né, como uma ferramenta importante, uma mola propulsora, né, para poder efetuar todos os transportes. Então, refletir, meditar sobre o transporte é compreender, né, a infraestrutura completa de uma nação, é compreender as suas deficiências, é entender as suas dificuldades, é entender praticamente todas as suas necessidades, porque o transporte é algo vital, o transporte é algo muito necessário para que ocorra um célebre, né, uma forma célere de desenvolvimento de uma grande potência. Investir nessas infraestruturas, nessas modernizações, é algo de suma importância. Então nós vemos e podemos analisar que o transporte é uma das maiores necessidades de muitas potências. Nós temos que ver hoje, né, as necessidades, olhando a nível Brasil, as nossas necessidades de ampliações de aeroportos, as nossas necessidades de ligação, interconexão por meios de trem, para que nós tenhamos conectar estados, conectar com os nossos portos, a necessidade de ampliar e aumentar o número de portos marítimos para que nós tenhamos maiores efetividades nesse modal de transporte e podemos refletir, né, e compreender de verdade as dificuldades que temos nos grandes centros, né, de como se locomover de um lado ao outro, como se direcionar por meios da cidade, nas inchadas cidades que estão com engarrafamentos, dificuldades de transporte
transporte e manejo de pessoas que mexem com toda a sociedade. Então é isso. Nós podemos destacar para você, então, que nosso assunto será muito trabalhado ao longo desses próximos encontros, e hoje, nessa reflexão, nesse momento de reflexão, a gente trouxe para você uma forma de você colocar a mente muito firme, muito sério nesse modal de transporte. Refletir sobre tudo isso, estar atento sobre tudo isso e compreender a extrema necessidade que uma civilização tem, né, de ter eficiência de transporte. Meditamos sobre um país, né, um Brasil que é continental, com extensões que superam a casa dos 8.000 quilômetros, as nossas necessidades de transporte, as nossas necessidades de gestores que tenham a consciência de nós termos cada vez mais eficiência nesses modais de tecnologia, de estar preparando a infraestrutura do futuro do nosso país, observar as nossas necessidades de portuárias, aéreas, as nossas necessidades de ampliações de rodovias, as nossas necessidades de transpor barreiras logísticas, aperfeiçoamentos com pontes, né? Túneis, tudo isso para poder facilitar o emprego, né, da velocidade de aperfeiçoamento das logísticas de transportes que melhoram significativamente a vida do homem, baratear esses custos para que nós tenhamos eficiência no transportar produtos com mais economicidade, mais praticidade, mais agilidade e assim poder fazer com que o crescimento seja mais sólido, mais rápido, mais ágil, com maior eficiência e com menos desperdício. Nós vamos ficando por aqui nesse nosso programa introdutório. Eu espero que você tenha gostado. Nós vamos agora para o segundo encontro, no qual nós vamos estar refletindo mais direcionado ao Brasil, fazendo algumas observações, né, de outros países, utilizando como contrapontos as observações de outros países, mas dando uma olhada muito efetiva para entendermos a complexidade de transporte do nosso país, as mecânicas, os modais, as observações, tentarmos entender e verificar ao longo desses encontros como é que está o Brasil, uma radiografia de como nós estamos, das nossas necessidades e o que precisamos ter para poder emplacar isso, para que nós possamos ter desenvolvimento nacional. Eu agradeço você pelo teu carinho, muito obrigado por você que está acompanhando esse nosso primeiro material. Acompanhe a parte 2, as próximas partes que nós vamos estar trazendo para você nos nossos próximos encontros. Grandes abraços para você, tchau, tchau.